Olá, pessoal. Eu sou a professora Aniele e, conforme o nosso combinado na última aula, eu vou deixar o conteúdo referente a essa aula, né, de hoje, de dia 12 de junho, gravada para vocês. A gente vai dar continuidade, então, ao tema das políticas públicas de saúde, trabalhando hoje a respeito das políticas públicas de saúde da criança, do adolescente e dos jovens e dos idosos. Antes disso, a gente vai fazer, então, uma retrospectiva, né? Vamos relembrar tudo que foi trabalhado na aula passada e continuar falando sobre essas políticas que ficaram faltando. Ao final da aula, então, vocês terão uma atividade para fazer relacionada à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e o trabalho da enfermagem, e que fará parte, né, que complementará a carga horária relacionada a essa aula de hoje, do dia 12, tá? Então, agora nesse momento eu peço licença para fechar a câmera para começar a apresentação da nossa aula. Relembrando então o conteúdo que nós trabalhamos na aula passada, nós iniciamos falando sobre o Estado, né? O que é o Estado? Então, é o que a gente chama de máquina pública, e aqui a gente usou como exemplo a figura do avião. O Estado, então, nesse sentido, é um país soberano com uma estrutura própria e politicamente organizado. Nesse sentido, a gente usa a figura do avião como tendo toda uma estrutura e uma organização para ele funcionar, né? Para ele poder viajar de um lugar para o outro, levar as pessoas de um lugar para o outro. Então, aqui a gente usa como exemplo essa figura da máquina enquanto avião, fazendo alusão a essa figura do Estado enquanto uma estrutura própria e organizada, né? Nesse caso, como a gente vive em sociedade, a nossa sociedade ela é politicamente organizada. E quem é o que é o governo, né? Ou quem é o governo? O governo, então, nesse caso, como a gente está usando o avião como exemplo, serão os pilotos, né? É quem governa, quem leva, pilota essa máquina pública. E nesse caso, então, o governo são as autoridades políticas que representam e regram uma sociedade. Então, nós temos lá o presidente da República, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os senadores, enfim, todas as autoridades políticas que vão trabalhar para a governança da nossa sociedade. E de quem é o Estado, né? Ou de quem é o avião? Então, essa máquina pública, ela é do povo e para o povo. Os governantes, nesse caso a gente se referiu aos pilotos, eles são representantes políticos que vieram do povo, que vieram de grupos populacionais, de grupos sociais, e eles devem trabalhar e produzir políticas e regras em benefício dessa população, né, que eles representam e da população em geral. Então, o Estado, a máquina pública, né, o avião, ele é de todos nós, ele é da sociedade, da população em geral. Visto isso, a gente tem então que imaginar nesse sentido que os políticos, né, os nossos representantes, eles vão trabalhar construindo políticas públicas para facilitar e melhorar a vida de todas as pessoas, né, da sociedade que eles representam. Nesse sentido, a gente tem um ciclo que a gente chama do ciclo de políticas públicas ou ciclo da formulação de políticas. E ele vai ser baseado basicamente nessas 5 fases de formulação. A gente tem a primeira, que é onde a gente analisa as possíveis soluções para um determinado problema, e aqui a gente pode usar, por exemplo, esse cenário da Covid-19. Então, a gente tem esse cenário instituído da pandemia da Covid-19 e a gente tem que analisar possíveis soluções para sanar esse problema. Depois, na próxima fase, a gente vai entrar na tomada de decisão, que nada mais é do que escolher qual dessas soluções a gente vai adotar e vai
transformar em ação, né? Trazer para a realidade. Pois bem, a gente pode então usar como exemplo a tomada de decisão, nesse caso, a escolha da solução como a vacinação, né? Vacinação em massa. E depois a gente passa para outra fase, que é a implementação, que é onde a gente vai colocar essa escolha dessa solução na prática. Então, nessa fase da implementação é onde a gente adota os calendários de vacinação, coloca a definição dos grupos de risco, das pessoas que serão vacinadas primeiro, que terão prioridade, e fazer toda a sequência do calendário de vacinação. E entra aqui também a questão da compra das vacinas, né? Do governo adquirir as vacinas, distribuir para os estados de acordo com a necessidade, de acordo com o número de população. E é onde a ação se coloca na prática. Depois a gente tem a avaliação. Depois que essa campanha de vacinação já começou, já foi colocada em prática, que aqui a gente está usando isso como um exemplo, né, de uma solução que foi escolhida, então a avaliação ela vai acompanhar esse problema. Qual o problema que a gente está usando como exemplo? A pandemia da Covid-19. Então aí é onde entra todo o serviço da vigilância epidemiológica, que a gente vai começar a perceber se realmente essa medida de solução, essa adoção dessa solução que foi selecionada, que nesse caso do exemplo é a campanha de vacinação, a gente vai avaliar se ela está sendo eficaz, se realmente o número de contaminados e o número de mortos diminuiu depois que a maior parte da população foi vacinada. E depois, no final, a gente faz a definição das necessidades, que a gente precisa adotar outras medidas ou essa medida já está sendo eficaz? Se essa medida está sendo eficaz, mas não o suficiente, a gente precisa pensar em outras soluções, em outras alternativas. E daí a gente começa o ciclo todo de novo. Tá? Então, basicamente, esse é o ciclo de formulação das políticas. A gente identifica um problema e pensa em possíveis soluções, depois a gente escolhe uma solução, a gente adota essa solução, transforma ela em prática e depois avalia se ela realmente está sendo eficaz. E a partir dessa avaliação, a gente define as necessidades, se precisa ser implementado novas soluções ou se continuar esse planejamento primeiro é o suficiente. Nesse sentido, falando sobre isso, a gente vai começar a tratar então de todas as políticas de atenção à saúde. E todas essas políticas perpassam, né, por esse ciclo de formulação que a gente viu. Então, a gente tem na área da saúde as políticas de atenção, que serão divididas em grupos populacionais, grupos de interesse. Aí a gente tem Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, Saúde do Adolescente e Jovem, Saúde da Pessoa Adulta, Saúde da Mulher, do Homem, do Idoso, do Trabalhador, da população LGBTI+, e da pessoa com deficiência. A gente começou então falando sobre o Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto, o PAISA, né? Que ele surgiu com o propósito de formular e implementar um grupo de políticas de saúde que fossem direcionadas à atenção integral à saúde dessa população, né? Da saúde do adulto. E esse programa, então, ele segue as diretrizes do Ministério da Saúde e ele visa contribuir principalmente para a expectativa e qualidade de vida da população. Ele é pautado, então, tem foco principal, né, em algumas doenças, que são hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose, hanseníase e também a saúde do homem. Então, nesse caso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, ela é vinculada a esse programa de saúde da pessoa adulta, né, do adulto. Essa política de saúde do homem, então, ela visa qualificar principalmente a questão da população masculina relacionado às linhas de cuidado, né?
considerando também a questão da resistência social e cultural do homem ao acesso ao serviço de saúde, né? E a despeito da maior vulnerabilidade das altas de mortalidade dos homens, por eles não buscarem, da mesma forma com que as mulheres buscam, né, os serviços de saúde, principalmente da atenção básica, que é a porta de entrada do serviço de saúde. E a consequência disso é que os homens brasileiros acabam vivendo, em média, 7 anos a menos do que as mulheres, né? Então, porque culturalmente as mulheres têm essa questão de cuidar mais da saúde e de pensar em prevenção da saúde. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, então, ela está alinhada com a PNAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica, que, como a gente já viu, é a porta de entrada do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, via trabalho da Estratégia Saúde da Família e tendo como seu local instituído, né, de atendimento em saúde as unidades básicas de saúde, né, os também conhecidos como postinhos de saúde. Essas ações dessa política, né, de saúde do homem, então, elas são pautadas na questão da humanização em saúde, considerando todos os princípios do SUS, e para fortalecer as ações e os serviços e a rede de cuidados em saúde dessa população, né, dos homens, sempre trabalhando e privando para a questão da prevenção, né, e do cuidado em saúde. Então, aqui a gente tem uma campanha do Ministério da Saúde que diz que homem que não se cuida perde o melhor da vida, né? Então, é uma ação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem e ele fala: dê atenção à sua saúde, adote uma alimentação saudável, não fume e evite bebidas alcoólicas, pratique exercícios físicos e procure unidade básica de saúde mais próxima. Essa política, então, ela tem como foco a questão da hipertensão, diabetes, tabagismo, alcoolismo e cirrose dentre os homens, né? Dentre essa população. A gente tem, então, 6 fatores de risco para doenças cardíacas: o cigarro, a diabetes, obesidade, colesterol alto, hipertensão e sedentarismo. Esses aqui são todos os que são considerados fatores condicionantes do processo de adoecimento. Aí a gente tem também os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, incluindo o câncer de próstata, que é o foco da campanha do Novembro Azul, né? Aí aqui a gente tem o envelhecimento, sedentarismo, histórico familiar de câncer, sobrepeso, má alimentação e o uso de tabaco. Então, assim como aqui no slide anterior, que a gente viu sobre a questão dos fatores de risco, né, para doenças cardiovasculares, eles acabam se sobrepondo aqui. A falta de atividades físicas e a má alimentação, o sobrepeso, eles acabam sendo fatores de risco tanto para doenças cardiovasculares como para o câncer de próstata. Câncer de mama em homens. Sim, câncer de mama em homens pode acontecer. Apesar de que o câncer de mama seja muito maior e incidente entre as mulheres, o câncer de mama nos homens pode acontecer. Então, a gente tem aqui os possíveis sinais da doença nos homens, né? Inclui protuberância e inchaço nas mamas, geralmente, mas nem sempre indolor, pele ondulada e enrugada, retração do mamilo, vermelhidão e descamação da pele, da mama ou do mamilo, inchaço nos linfonodos da axila, nódulo perto da mama ou do mamilo ou na axila, liberação de líquido pelo mamilo ou feridas e mudança na aparência do mamilo ou areola, incluindo a mudança na direção do mamilo. A cura começa com atitude. Câncer de mama também é coisa de homem. Então, apesar de representar menos de 1% da população masculina desenvolver esse tipo de câncer, mesmo assim, ainda muitas pessoas morrem em decorrência, né, dessa doença.
e que não é muito divulgada, que não é muito falada. Então é importante que vocês saibam para que vocês também trabalhem, né, a favor, tendo essa informação e replicando essa informação para os que forem seus pacientes e seus amigos, enfim. Em relação às políticas públicas para a saúde da mulher, a gente tem então o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é de 2004, e ela tem como enfoque a questão do gênero, a integralidade e a promoção da saúde, e principalmente buscando avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, com ênfase na melhoria da atenção obstétrica, no planejamento reprodutivo, na atenção ao abortamento seguro e aos casos de violência doméstica e sexual. Essa política, então, ela aborda temas sobre mortalidade materna, precariedade da atenção obstétrica, abortamento em condições de risco, precariedade na atenção assistência anticoncepcional, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, violência doméstica e sexual, saúde das mulheres e adolescentes, saúde da mulher no climatério, saúde mental e gênero, doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico, saúde das mulheres lésbicas, das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres residentes e trabalhadoras na área rural e das mulheres em situação de prisão. A saúde da mulher, então, ela está focada na questão do câncer de mama, né? Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar uma unidade de saúde para realizar o exame das mamas anualmente. E entre 50 e 69 anos, fazer uma mamografia por ano. A questão também do câncer do colo do útero, em que todas as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual, principalmente com idade entre 25 e 64 anos, devem procurar unidade de saúde para realizar esse exame. A questão da gestação, né, que logo que a mulher descobre que ela está grávida, ela deve marcar o seu exame pré-natal. As doenças cardiovasculares também, que é a principal causa de morte entre as mulheres, e algumas são preveníveis com com dieta saudável, exercícios físicos regulares, não fumar e dormir bem. O planejamento familiar, que vai entrar toda a questão dos métodos contraceptivos e do planejamento familiar. A prevenção ao câncer de pulmão, que é o principal fator de risco, é o tabagismo. Então, se a pessoa fuma e deseja parar, o SUS também fornece um tratamento de apoio. A questão da obesidade, que também é um fator de risco tanto para doenças cardiovasculares como câncer, né, que a gente já viu. DST/AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, então o uso de camisinha em todas as relações sexuais protege contra essas doenças. E também a Unidade Básica de Saúde fornece o teste rápido para HIV, sífilis e hepatites virais. A questão do combate à violência doméstica também, considerando que a violência provoca um sofrimento e doenças, principalmente de ordens psíquicas, né, psicológicas, e em alguns casos até a morte, que é a questão do feminicídio. Caso você sofra a violência ou conhece alguém que sofra violência, alguma mulher que sofra violência, disque 180 e busque auxílio na orientação e orientação na sua unidade de saúde. E tem a questão da violência sexual também, que o SUS garante que em até 72 horas do ocorrido, os hospitais de referência podem entrar com o atendimento e o acolhimento, né? Inclusive fornecendo a questão do acolhimento, do atendimento humanizado e da orientação quanto à questão da medida preventiva para as doenças sexualmente transmissíveis e gestação indesejada. E esse tipo de violência sexual também pode ser denunciada pelo Disque 180. Um resumo, então, né, das duas políticas. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e a
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, elas estão vinculadas e a ideia central de uma política é ser articulada com a outra. Então, a gente tem aqui a política de saúde da mulher, que visa atender às reais necessidades da mulher, reduzir os índices de morbidade e de mortalidade e qualificar o serviço público para sua abordagem. No caso da política de saúde do homem, ela visa reconhecer os determinantes sociais que expõem o risco de adoecer nessa população masculina, evidenciar os fatores que contribuem para a mortalidade e redução dos índices e o aumento da expectativa de vida. Aí a gente tratou também um pouquinho sobre a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que a gente chama aqui então de população LGBT. É uma política de 2011 e ela tem como objetivo geral promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a discriminação e o preconceito institucional e contribuindo para a redução das desigualdades e para a consolidação do SUS como um sistema universal, integral e equitativo. A gente falou então sobre a questão da identidade de gênero, né? Os transgêneros e os cisgêneros. Os transgêneros, que é quando o indivíduo ele se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído no nascimento. E os cisgêneros consiste quando o indivíduo se identifica com seu gênero de nascença. Falamos um pouco então sobre a cirurgia de redesignação de gênero pelo SUS e também sobre a questão do direito dos tratamentos de fertilização in vitro, que também são fornecidos pelo SUS, tanto para a população LGBT como para casais héteros, né? Então, esse serviço de fertilização in vitro para casais que tenham infertilidade ou para casais homoafetivos são disponibilizados pelo SUS. Aí a gente tem algumas estratégias, né, que se transformam em ações e metas que compõem essa política. E também falamos sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Ela foi instituída, então, em 2002 e ela aborda a questão das principais causas de deficiência são as hereditárias ou congênitas, que podem aparecer por questões genéticas na criança, né, no feto, e podem ser evitadas em parte com exames pré-natais específicos e serviços de genética clínica para aconselhamento genético aos casais. E também, segundo caso, as decorrentes falta de assistência ou assistência inadequada às mulheres durante a gestação e o parto. Então, essas causas são consideradas evitáveis com investimento e melhoria da qualidade do pré-natal, do parto e do pós-parto. Estima-se, então, que 24% do país seja de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, a porcentagem da população que possui algum tipo de deficiência no Brasil é de 24%. Referendo a deficiência motora 13 milhões, cegos 35 milhões, deficiência mental 2 milhões e meio e surdos 10 milhões, chegando a um quantitativo de 45,6 milhões de pessoas tendo algum tipo de deficiência no Brasil. A fonte dessa informação é o censo do IBGE de 2010. As diretrizes dessa política, então, elas visam a promoção à qualidade de vida das pessoas com deficiência, assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, a prevenção dessas deficiências, ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação, organização e funcionamento do serviço de atenção à pessoa com deficiência e a capacitação de recursos humanos. As pessoas com deficiência podem procurar o SUS quando necessitarem de orientação, prevenção, cuidados ou assistência médica e odontológica. Nesse sentido, então, as pessoas com deficiência têm direito
Há encaminhamento para serviços mais complexos, né, serviços de especialidades, receber assistência específica nas unidades especializadas de média e alta complexidade, terapias e reabilitação física, auditiva, visual e intelectual, e ajudas técnicas e meios auxiliares de locomoção que necessitem, complementando o trabalho de reabilitação, assim como a visita dos agentes comunitários de saúde. E terminamos a aula, então, falando sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que foi instituída em 2012, e ela visa, então, o desenvolvimento da atenção integral a esse público, né, trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde desses trabalhadores, bem como a redução da morbimortalidade, decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos. Essa política ela também institui no artigo 3 que todos os trabalhadores, sejam homens ou mulheres, independente de sua localização, seja urbana ou rural, da sua forma de inserção no mercado de trabalho, né, seja trabalho formal ou informal, independente de vínculo empregatício, que pode ser público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativado, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou desempregado, todas as pessoas são sujeitas dessa política. A saúde do trabalhador, então, no artigo 5, ela apresenta os seus princípios e diretrizes, tendo o primeiro como a universalidade, que significa que o atendimento é para todas as pessoas trabalhadoras, né? É universal, é para todos. A integralidade, que significa que o tratamento ele começa lá desde a atenção básica e vai por todos os níveis de atendimento, né? Ele deve ser integral, ele deve ser desde a prevenção até lá a recuperação da saúde dessa pessoa. Terceiro, participação da comunidade e dos trabalhadores no controle social, que é através das ouvidorias, da participação nos conselhos, nas assembleias, em todos os espaços de participação e controle social. Então, essa comunidade tem que participar, porque é muito importante que os principais interessados nessa política participem e tenham voz, porque se a gente está fazendo uma política para um grupo específico, esse grupo tem que ser ouvido. Ele tem que dizer quais são as necessidades, né? Como que eu posso dizer que eu acho que sei qual que é a necessidade de uma pessoa com deficiência se eu não conheço essa realidade, se é uma realidade distante da minha. Então, eu preciso que uma pessoa com deficiência use esses espaços de fala, de participação social, para ela, enquanto representante desse grupo, né, e que vive essa realidade, dizer para mim qual que é as demandas que ela precisa, quais são as necessidades dela, desse grupo. Então, é muito importante que, assim como a população LGBT, assim como as mulheres, assim como os homens, as crianças, os idosos e os trabalhadores, nesse caso, participem, né, desses espaços de fala, dos conselhos principalmente, que é a partir disso que as ações específicas serão pensadas. A descentralização e hierarquização, a equidade e a precaução. Sobre a atenção integral à saúde do trabalhador, então, as ações devem acontecer em todas as esferas, federais, estaduais e municipais, né? Federal, enquanto Ministério da Saúde, estadual, enquanto Secretaria Estadual de Saúde e municipal, enquanto Secretaria Municipal de Saúde. As ações vão, então, desde vigilância e saúde do trabalhador, vigilância epidemiológica e sanitária, assistência, vigilância ambiental e promoção e proteção da saúde desses trabalhadores. São pautadas as ações, então, na integração, na articulação, na transversalidade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, ampliar o olhar para além do processo laboral e considerar os reflexos do trabalho e das condições de vida dos indivíduos e de suas famílias, resolutividade, responsabilização, acolhimento e integralidade. Tudo isso
sempre pautado na questão da prevenção dos acidentes e depois na rápida recuperação dessas pessoas, né? Então, trabalhar sim, adoecer não. O trabalho não necessariamente tem que estar vinculado à questão do adoecimento. E é por isso que essa política foi criada, é por isso que a gente tem o segmento de vigilância em saúde do trabalhador, dentro das vigilâncias, né? Como a gente já falou lá atrás na aula das vigilâncias também, sempre pautado na prevenção, né, dos acidentes no ambiente de trabalho, garantindo saúde desses trabalhadores, desse público. Pois bem, aqui então nós terminamos o nosso resumo, né, de todas as políticas que foram faladas, tratadas na aula passada e damos início à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Essa política ela foi instituída então em 2015 e ela é baseada na Constituição Federal de 1988, nas diretrizes do SUS e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Ela mostra uma grande diminuição nas taxas de mortalidade infantil e de mortalidade na infância. Qual que é a diferença, então, né? A mortalidade infantil é a morte relacionada a crianças até 1 ano de idade, né? Ou seja, menores de 1 ano de idade, e a mortalidade na infância são crianças que acabam falecendo menores de 5 anos. Então, essa é a principal diferença nesses termos. Mortalidade infantil, menores de 1 ano, mortalidade na infância, menores de 5 anos. Com relação à política, então, de saúde da criança, a população-alvo, né, dessa política são gestantes e crianças até 9 anos de vida. Então, a gente tem aqui as gestantes, que vai ter uma articulação entre as políticas de saúde da mulher, do homem e do jovem. Da saúde da mulher e do homem nós já falamos, né? E vamos falar depois um pouquinho também sobre a saúde do jovem. Aí ela se amplia a questão do parto e da saúde dos recém-nascidos, as crianças de 2 a 6 meses, crianças de 6 a 24 meses, crianças de 2 a 5 anos e depois as crianças são chamadas da fase escolar, os escolares. Para a gente poder tratar dessa questão, né, das fases e por que essa é a população-alvo dessa política, a gente vai ter que relembrar lá a nossa aula do ciclo de vida, sobre as fases da infância. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o período pré-natal. Por que a gente está falando, então, né, da saúde da criança, mas por que está falando da gestante? Não seria a saúde da mulher? Em partes. Nesse caso, a gestante, a gente tem que cuidar da saúde dela, né? Que a política de saúde da mulher garante essa assistência via pré-natal, mas ela também, o pré-natal também serve para garantir a qualidade de vida da criança, né? Que está sendo gestada. Então, por isso que essas políticas elas se conversam e estão em consonância nesse período da vida. Seja da mulher ou da criança, né, do feto. Nesse caso, então, o período pré-natal, ele é o início da vida. É comum que as pessoas pensem que a vida só começa depois do nascimento, né? Mas não, a partir do momento que há a fecundação, já existe vida, né? Os cientistas consideram isso. Então, os 9 meses, em média, né, que antecedem o nascimento da criança, eles são responsáveis por uma fase muito complexa do desenvolvimento dessa criança. Inclusive, é nessa fase em que algumas características genéticas começam a interagir com o bebê, né, do meio em que a mãe está e no qual o bebê se encontra. E a alimentação da mãe, ela vai afetar diretamente no crescimento e o bebê passa a responder à voz da mãe e a distingui-la das demais e ter preferência por ela.
Então, é por isso que é importante essa questão do pré-natal e da garantia da saúde da mulher, porque vai interferir diretamente na saúde da criança, do feto. Aí a gente tem o período, então, da primeira infância, né? Então, depois do nascimento, a primeira infância ela começa com o nascimento e vai até os 3 anos de idade. Os primeiros 1000 dias, que são os considerados os mais importantes da vida da criança, né? Porque alguns pesquisadores dizem que esses primeiros 1000 dias eles vão determinar a saúde do adulto. Então, inclusive agora tem muitos nutricionistas, muitos estudiosos sobre a questão do desenvolvimento da nutrição infantil que falam sobre a questão da importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 anos, os 6 meses, desculpa, até os 6 meses de idade, então o aleitamento materno exclusivo. Depois dos 6 meses de idade, evitar com que a criança tenha acesso à questão de sal, açúcares, né, e gorduras. Então, todos esses alimentos que são onerosos, que são prejudiciais para a saúde, né, principalmente nesses primeiros 3 anos de idade, que é onde vai garantir e determinar toda a questão dessa criança, né, quando ela se tornar uma adulta. Então, quanto mais cedo você começar a administrar, por exemplo, açúcar na alimentação do seu filho, maior vai ser a chance dele desenvolver uma diabetes tipo 2 quando ele se tornar adulto, né? Então, esses primeiros 1000 dias são muito importantes por isso. Nos primeiros meses, então, são desenvolvidos os 5 sentidos, e a parte cognitiva, lembram lá dos 5 sentidos, né? Tato, paladar, olfato, visão e audição. Na parte cognitiva, então, a gente tem as capacidades de aprender e lembrar estão presentes mesmo nas primeiras semanas de vida da criança, e o uso de símbolos e a capacidade de resolver problemas se desenvolve por volta do final do 2º ano de vida, né? Que é quando você começa a estimular as crianças com aqueles jogos de pecinha, de triângulo, de círculo, de quadrado, para a criança identificar, né, e resolver o problema de montar ali com algumas peças. Então, essas capacidades elas já começam a se desenvolver por volta dessa fase da vida. Nesse período também a criança começa a formar vínculos fortes com os pais e cuidadores, né? E há também o início da percepção de si mesmo, da autoconsciência, que a criança começa a se identificar como uma pessoa, ela começa a se perceber como uma pessoa e começa também a desenvolver o interesse por outras crianças, querer interagir socialmente. O período da segunda infância. Segundo os pesquisadores de desenvolvimento, né, os desenvolvimentistas, a segunda infância ela vai dos 3 até os 6 anos de idade e o corpo dessa criança tende a se tornar mais esguio. Aquela fase que a criança espicha, né? Que a criança fica mais alta e magra. E as partes do corpo começam a se assemelhar, em termos de proporções, com as de um adulto. O apetite tende a diminuir e podem aparecer distúrbios do sono, como a insônia, que é aquela fase em que a criança começa a ter mais resistência à questão do que vai comer na alimentação, começa a escolher o que quer comer e quando quer comer, né? Então o apetite tende a diminuir realmente nessa fase. E é aquela fase em que a criança às vezes acorda várias vezes na noite, tem terror noturno, né? Com medo do bicho-papão, com medo do escuro. Então são características normais, comuns dessa fase. Não é porque a criança está fazendo birra, não é porque a criança tem algum problema psicológico. Talvez, pode ser também, né? Mas essas são características desse período, da segunda infância, dos 3 aos 6 anos de idade. Por isso que é sempre importante nós, enquanto profissionais de saúde, e também como pais e cuidadores, né, os que são,
se atentar a esses detalhes, né? Das fases em que a criança está e das características que são comuns nessa fase. Nessa fase também aumenta a curiosidade sobre a questão do desenvolvimento corporal, né? E a identidade de gênero também ela se desenvolve nessa fase. Então o menino se identifica como menino, a menina se identifica como menina, ou não, ou eles começam a perceber que eles não se identificam com o gênero com que eles nasceram e com o que a sociedade diz que é o certo, que é o comum, né? Então, se o menino nasceu como um menino, ele tem que se comportar como um menino. E é nessa fase que eles começam a desenvolver essa identidade de gênero. Nessa fase também o pensamento ele é um tanto egocêntrico, né? Ou seja, a criança ela vê ela como centro de tudo, né? Então ela é o centro das atenções. Mas em contrapartida ela também aumenta a compreensão do ponto de vista das outras pessoas, do que as outras pessoas, como as outras pessoas veem ela e tratam ela. E daí a gente tem o período da terceira infância, que é a última fase da infância, né? E que vai dos 6 aos 11 anos. Nessa fase é a questão da diminuição do egocentrismo, né? A criança já não é mais, ela já não pensa como ela sendo o centro das atenções, a atenção dela já não é mais só nela e nas coisas que ela quer, porque é chamada a fase, essa fase, né, da terceira infância é chamada a fase da escolarização, a fase escolar. Então, a partir do momento em que a criança entra nessa convivência escolar, né, essa escolarização ela ajuda no processo, estimulando a memória, a linguagem e também a interação social com as outras crianças, né? Nessa fase também existe a tendência de aparecerem problemas respiratórios e é uma fase em que as crianças apresentam maior saúde, né? Que elas são mais saudáveis, mais ativas. Certas crianças também podem apresentar algumas necessidades especiais relacionadas à educação, né? Como alguns problemas na aprendizagem, dificuldades para aprendizagem, ou também pode aparecer alguns talentos, né? QI muito elevado e aprendizagem facilitada. Tudo isso vai exigir um cuidado de ordem pedagógica e também psicológica, né? E o conceito de autoconhecimento, de autoconceito, ele vai ficando mais complexo, porque vai beirando ali a próxima fase que é da adolescência, né? Então, pode gerar também modificações na autoestima, que muitas crianças começam a perceber diferença na sua estrutura corporal, e a própria convivência com alguns colegas da idade próxima é um fator bem importante para ser levado em conta nesse período, né? A criação de laços, de vínculos, de amizade e de convivência social. Pois bem, então relembramos, né, as fases de desenvolvimento da criança e voltamos agora então a falar sobre a política. Nesse sentido, então, a saúde da criança, ela vai considerar todos os aspectos que estão diretamente relacionados com toda essa complexidade sociocultural e todos esses fenômenos que a sociedade vem mudando, né? A sociedade contemporânea, a sociedade de hoje em dia, e como afeta a vida dessas crianças. Por exemplo, a questão das altas taxas de parto cesáreo e de prematuridade, o aumento da prevalência da obesidade na infância, aumento de óbitos que são evitáveis por causas externas, como acidentes e violências, né, contra as crianças, e também doenças em razão de más condições sanitárias. A gente já falou também em outras aulas, né, relacionada à questão da falta de saneamento básico, da falta de acesso a uma água tratada, moradia inadequada, enfim, tudo que vai
ser condicionante desse processo de adoecimento dessas crianças. Assim, essa política de saúde da criança, então, ela visa ampliar o desenvolvimento, o enfrentamento, ampliar o enfrentamento das iniquidades que são relacionadas às condições de saúde e, ao mesmo tempo, universalizar todos os avanços para esses grupos de maior vulnerabilidade, que são as crianças indígenas, quilombolas, ribeirinhas, crianças com deficiência e as com doenças raras, além de garantir não só a sobrevivência, mas o desenvolvimento integral de todas essas crianças, né? Nesse sentido, então, essa política de saúde da criança, ela visa o enfrentamento, né? Todas essas questões que são sociais e de vulnerabilidade, e também essas questões relacionadas à sociedade contemporânea, né? Como a questão da obesidade, das violências e das próprias condições sanitárias. A política, então, de saúde da criança, ela tem esses eixos estratégicos, né, que são de atenção integral à saúde desse grupo, e ela visa, então, a promoção e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral dessas crianças, atenção às crianças com agravos na infância e com doenças crônicas, então, por exemplo, crianças que nascem e que desenvolvem ali já na primeira e na segunda infância diabetes tipo 1, atenção à criança em situação de violência, de prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz. A atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido, o aleitamento materno e a alimentação complementar saudável, atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações de vulnerabilidade e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Então, esses são os eixos dessa política, né? São os temas de interesse dessa política. A estruturação dessa política, então, ela é pautada em alguns princípios, diretrizes e eixos. Como a gente já viu os eixos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios e as diretrizes. Nos princípios, então, a gente tem a questão do direito à vida, a prioridade absoluta da criança, o acesso universal à saúde, a integralidade do cuidado, a equidade em saúde, o ambiente facilitador à vida, a humanização da atenção e a gestão participativa e controle. Então, aqui a gente vai garantir com que todas as crianças tenham acesso ao serviço de saúde, que esse cuidado, né, esse atendimento em saúde, seja realmente efetivo e eficaz para essa população, para essas crianças. Né? Aqui na questão da humanização da atenção, toda aquela questão do preparo para as crianças, né, do ambiente hospitalar, que ele tem que ser mais colorido, que alguns hospitais, inclusive, fazem pinturas nas paredes, tem brinquedos, tem biblioteca, tem brinquedoteca, para fazer com que realmente essa questão do acesso aos serviços de saúde não seja uma coisa penosa e traumatizadora para a criança, né? A questão das diretrizes, então, a gente vai entrar a questão da gestão interfederativa. Lembra que a gente já falou lá atrás sobre a questão das unidades federativas, que no âmbito federal o Ministério da Saúde, no âmbito estadual é a Secretaria Estadual de Saúde e no âmbito municipal é a Secretaria Municipal de Saúde. Então, essa gestão interfederativa vai ser a gestão, né, a administração dessa política que perpassa todos esses eixos federativos, né? Então, essa gestão ela é compartilhada entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde. A organização das ações, então, dessa política e desses serviços, eles são em formas de rede de atenção à saúde.
A gente tem também a questão da priorização da promoção da saúde, o fomento à autonomia do cuidado e da correspondência da família, a qualificação da força de trabalho do SUS, o planejamento e desenvolvimento de ações, o incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento e o monitoramento e avaliação. E a gente tem também a intersetorialidade, que são vários setores, né? Vai entrar a questão de saúde, de segurança pública, de educação, de assistência social. Então, todos os setores e todos os campos de conhecimento, esses conhecimentos são juntados para realmente pensar e planejar e desenvolver essas ações que sejam realmente efetivas, né, para o planejamento e para a assistência dessas crianças. Os eixos estratégicos, então, da política, como a gente falou, vai ter, então, o primeiro, que é a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto e ao nascimento do recém-nascido, aleitamento materno e alimentação complementar saudável, promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral, atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas, a atenção integral a crianças em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz, atenção à saúde de crianças com deficiências ou em situações específicas de vulnerabilidade e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né? A rede Cegonha, que a gente conhece aqui no Paraná como a Mãe Paranaense, né? Que é um programa que visa esse suporte, né, da mulher durante a gestação e o primeiro momento de nascimento da criança, a rede de atenção das urgências, a rede psicossocial, a rede de cuidado da pessoa com deficiência e a rede de atenção às doenças e condições crônicas. Aí a gente tem também todas as políticas e os programas que são vinculados à atenção básica, né, como Política Nacional Política Nacional da Atenção Básica via Estratégia Saúde da Família. Agora, a gente passa a falar sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 11, ele assegura, por lei, que o atendimento integral à criança e ao adolescente deve ser intermediado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e deve ter essa população, né, as crianças e os adolescentes, eles devem ter garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? Então, as diretrizes nacionais para atenção integral à saúde dos adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde é um documento que serve como um norte para essa política de saúde dos jovens e adolescentes. Ela traz uma análise atual da situação de saúde dos jovens brasileiros e um novo olhar para a questão da adolescência e da juventude, descrevendo algumas estratégias e temas para serem trabalhados com esses jovens, possibilitando um melhor desenvolvimento e um projeto de vida mais saudável. Então, como a gente já falou, quanto antes, né, essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse adolescente, ter consciência de que para ter qualidade de vida ele precisa levar uma vida mais saudável, ter a questão da prática dos exercícios, da alimentação de qualidade, de segurança, enfim. Tudo isso vai fazer com que lá na frente ele tenha uma qualidade de vida maior, né, na sua vida adulta e até na fase na sua velhice, né, quando for idoso. Os temas estruturantes, então, né, da atenção integral aos jovens, à, à saúde de adolescentes e jovens. A gente tem, primeiro, a participação juvenil, a equidade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, projeto de vida, cultura de paz, ética e cidadania e igualdade racial e étnica.
Então, se vocês perceberem, tudo que a gente já vem falando lá, desde as primeiras políticas, eles são os temas estruturantes também dessa política da saúde do adolescente e dos jovens, né? A questão da equidade de gênero, né? Para que não haja muita diferença entre meninos e meninas e para que desde novos, né? Desde pequenos, desde jovens, esses meninos já tenham essa visão desconstruída para cuidar da sua saúde, para investir em promoção da saúde, em prevenção, né, para a gente mudar essa realidade cultural, principalmente, de que os homens têm essa resistência a procurar o sistema de saúde. A questão também dos direitos sexuais e reprodutivos, trabalhando com educação sexual, com educação reprodutiva. Por quê? Esses temas são muito importantes para prevenir, por exemplo, gravidez na adolescência, que é como a gente viu lá na aula dos ciclos de vida também, falando sobre a questão da gravidez da adolescência, ela representa vários riscos, né, para essa menina, principalmente, como a ruptura do útero, como o nascimento prematuro, enfim, vários outros problemas, a questão da evasão escolar, né, que fica difícil para continuar os estudos e impactos sociais. Então, são muitos impactos, tanto de ordem sanitária, né, relacionado à saúde dessa criança, como de ordem social. É a questão da cultura da paz e do projeto de vida também, para que já desde essa fase da adolescência e da juventude, esse jovem, essa pessoa já comece a pensar nos seus projetos de vida, né, no que você quer ser quando crescer, e também a desenvolver todas as questões de ética e cidadania. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Adolescentes e Jovens, então, ela tem um objetivo de promover atenção integral à saúde dos adolescentes e jovens de 10 a 24 anos, no âmbito de uma política integrada, visando a promoção da saúde, a prevenção de agravos e a redução da morbimortalidade. Aqui, novamente, aquele palavrão, né? Morbimortalidade. Só para lembrar vocês, morbidade está relacionado a doenças, a agravos, né? Quando você tem uma doença, tem uma sequela, tem um tempo para recuperação. E a mortalidade está relacionada à questão da morte, né? Do quantitativo de óbitos. Os objetivos, então, dessa política. Primeiro, fomentar o debate com gestores e profissionais de saúde sobre a importância do cuidado integral, do direito à saúde de adolescentes e jovens e da abordagem dos determinantes de saúde que impactam nessa população, refletidos nos instrumentos de gestão do SUS, nos planos de saúde, nos planos de regionalização e nos investimentos e nos termos de compromisso de gestão. Depois, sensibilizar os gestores e os profissionais do SUS para o compromisso da melhoria sistemática na qualidade de atendimento nos serviços de saúde a esse público, né? Adolescentes e jovens de ambos os sexos. Depois, fortalecer junto às 3 esferas de gestão do SUS o processo de elaboração, de execução e de avaliação das estratégias norteadoras pelas diretrizes de atenção integral à saúde dos adolescentes e jovens, que são articuladas com outras políticas. É o objetivo também dessa política cooperar tecnicamente com as secretarias estaduais e municipais de saúde para a elaboração dos termos de compromisso de gestão do SUS, para a integralidade ao cuidado, ao crescimento, desenvolvimento, à saúde sexual, saúde reprodutiva dos adolescentes e jovens, e também para elaborar algumas estratégias para acompanhamento e avaliação, que são articuladas com as áreas e programas que têm interface com o setor de saúde. Então, aqui, novamente, a gente vai ter a questão
da assistência social, da educação, da segurança pública, né, da questão do interesse ao mercado de trabalho, né? Então, todos os setores que são vinculados e que têm interface com o setor de saúde. O objetivo também dessa política: fortalecer, junto às 3 esferas de gestão do SUS, novamente, federal, estadual e municipal, a atenção integral à rede de saúde, que complete todas as raças, etnias e grupos, e a condição social, o gênero e a orientação sexual, buscando respeitar todas as especificidades do crescimento biológico, do desenvolvimento psicológico e social dessas pessoas. Visa ainda contribuir com essas 3 esferas de gestão do SUS para a melhoria da capacidade de resposta às necessidades de saúde desse público e, por último, promover e fortalecer a articulação com outras políticas setoriais que potencializem estratégias integradas de atenção à saúde de adolescentes e jovens. Então, tudo isso é o objetivo dessa política. Colocando em prática, então, esses objetivos da política, o Ministério da Saúde criou essa caderneta de saúde do adolescente e da adolescente. Então, é uma caderneta para os meninos e uma caderneta para as meninas, né? Dentro dessas cadernetas vai ter, entre outras coisas, né, algumas informações relacionadas à questão do desenvolvimento do corpo para que as crianças e as adolescentes possam acompanhar as fases de desenvolvimento, né? Que nessa fase que é chamada da fase do patinho feio, que as crianças estão passando por essa transformação, os meninos passam por transformação da voz, né? A questão do crescimento de pelos, a questão do desenvolvimento das mamas nas meninas e a menstruação também nas meninas. Então, toda essa questão do desenvolvimento biológico, do desenvolvimento corporal, pessoal e sexual dessas crianças, né, desses adolescentes, ele é abordado nessa caderneta. A questão também da conscientização do uso do preservativo, tanto para a prevenção da gravidez na adolescência como para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. E também uma atualização da Carteira Nacional de Vacinação, né? No meio dessa caderneta tem uma página para atualização das vacinas, né? Dessa caderneta. Então, essa foi uma estratégia também do Ministério da Saúde, já que a gente tem, né, como a gente viu lá na aula que a gente falou sobre a Política Nacional de Imunização, que a gente tem o calendário vacinal, né, as vacinas, especificamente a vacina de HPV, que é específica para esse público, né, meninos e meninas de 9 a 13 anos, se não me engano, que devem tomar as 2 doses da vacina da HPV, com intervalo entre 6 meses. Então, quando eles vão procurar a unidade de saúde para receber essa vacina, eles recebem essa caderneta de saúde, que tem todas essas informações, né? Essas que eu comentei e outras mais. Aí, a gente tem que falar também sobre a questão dos adolescentes que estão em conflito com a lei, né? Principalmente os que estão em regime de internação e internação provisória, que é a política de atenção integral à saúde dos adolescentes em conflito com a lei. Essa política ela foi instituída em 2002 pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e culminou então nessa política, na qual se encontram as diretrizes para implantação e implementação da atenção à saúde prestada a esses adolescentes, que são privados de liberdade em unidades, sejam masculinas ou femininas. Então, foi pensada, né, uma política específica para esses adolescentes e jovens
que estão nesse sentido de privação, né, de liberdade relacionados com a questão do conflito com a lei, que são também chamados de menores infratores, né. Então, segundo a nota técnica número 27 de 2013 do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, entende-se por adolescentes em conflito com a lei aqueles adolescentes que cometeram algum ato infracional e que cumprem medida socioeducativa em meio aberto ou em situação de privação de liberdade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Medida socioeducativa em meio aberto é aquela medida que é cumprida na forma de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. E situação de privação de liberdade são as medidas socioeducativas de semi-liberdade ou de internação e a internação provisória, que também é estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, todos esses termos, né, a gente já viu agora o que significa. Sobre os princípios e diretrizes dessa política. Primeiro, respeito aos direitos humanos, a integralidade física e mental desses adolescentes. Segundo, enfrentamento do estigma e do preconceito. Depois, terceiro, respeito à condição peculiar dos adolescentes como pessoas em desenvolvimento. Então, a gente tem que considerar que esses adolescentes, alguns deles não têm nem conhecimento, né, da gravidade ou das consequências do ato que cometeu. Então, eles estão em desenvolvimento, não são pessoas totalmente desenvolvidas, não são pessoas maduras. A gente tem que considerar isso, né? E o princípio e diretriz dessa política prevê isso. Princípio 4. Garantia do acesso universal e integralidade do cuidado a todos os pontos da rede de atenção à saúde, observando o princípio da não totalidade institucional. 5. Reafirmação da responsabilidade sanitária da gestão de saúde nos municípios que possuem unidades socioeducativas em seu território. Então, os municípios que têm essas unidades socioeducativas, né, essas unidades de privação de liberdade, eles são responsáveis por toda a questão sanitária, né, de acesso à saúde, de fornecer atendimento em saúde para essas pessoas que vivem nessas unidades. Atenção humanizada e de qualidade a essa população. O 7. Organizar a atenção à saúde com definição das ações e serviços de saúde a partir da necessidade dessa população. E 8. A permeabilidade das instituições socioeducativas à comunidade e o controle social. Então, a questão da participação da sociedade junto a essas instituições, né? Também como uma forma de fiscalizar se abusos e violências e crimes não estão acontecendo dentro dessas instituições, que a gente sabe que pode acontecer, né? Então, a questão do controle social e da participação da comunidade dentro dessas instituições também é uma forma de garantir com que essas instituições sejam realmente de responsabilidade social e sanitária que elas deveriam ser. Aqui a gente começa a falar então sobre as estratégias da Política Nacional da Pessoa Idosa. Os slides ficaram um pouquinho fora do contexto aqui, fora de ordem, mas aqui a gente começa a falar sobre essa outra política então. As estratégias elas visam a implementação da caderneta de saúde da pessoa idosa, a educação e distribuição do caderno de atenção básica, que é sobre envelhecimento e saúde, a realização do curso de educação à distância de envelhecimento e saúde da pessoa idosa, que inclusive esse curso sobre envelhecimento e saúde da pessoa idosa está disponível naquele link que eu mandei para vocês do UnaSUS, que tem vários cursos que são com certificados por universidades federais, né? E são gratuitos e fornecidos por essa
plataforma da Universidade Aberta do SUS, que é o UnaSUS. Elaboração de um plano integrado de ações, a proteção da pessoa idosa, edição e distribuição gratuita de um guia prático para o cuidador de idosos, criação e implantação do Programa Nacional de Formação de Cuidadores de Idosos, inclusive para quem tem interesse, o SENAC agora está fornecendo curso de cuidadores de idosos, também a prevenção, cuidados à osteoporose e quedas, ampliação ao acesso de consulta no programa Olhar Brasil e fomento à pesquisa na área de envelhecimento e saúde da pessoa idosa, implementação do programa de internação domiciliar e fomento ao acesso e uso racional de medicamentos, que é a questão da polimedicação, né, dos idosos que usam vários medicamentos ao mesmo tempo para conscientização do uso desses medicamentos. Nesse sentido, então, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, ela foi instituída em outubro de 2006 e ela está pautada no Estatuto do Idoso. A finalidade dessa política da pessoa idosa, então, é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dessas pessoas idosas, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim e em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. O alvo dessa política são todas as pessoas com 60 anos ou mais de idade. Então, relembrando o que a gente viu lá no módulo do ciclo de vida também, que a expectativa de vida da população tem aumentado, né? Então, quanto mais os anos vão passando, maior o número de pessoas idosas que a gente tem convivendo com a gente, vivendo com a gente. Então, a gente precisa que essa política da saúde da pessoa idosa, ela pense em toda essa realidade social, né? E vise não só em recuperar a saúde dessas pessoas e também fornecer qualidade de vida e acesso ao sistema de saúde, mas também promover a autonomia e independência dessas pessoas. Que culturalmente a gente tem essa questão instituída de que a pessoa idosa é uma pessoa que já não tem mais consciência do que está fazendo, que já não pode fazer as coisas sozinha, que tem aquele ditado que idoso volta a ser criança, né? Então a gente tem que desconstruir isso e trabalhar com a promoção da autonomia dessas pessoas, né? Não é porque a pessoa está idosa que ela não tem mais domínio sobre suas vontades, sobre a sua autonomia. Então, essa questão cultural de que tudo que é velho não serve mais, de que a pessoa velha não é como se fosse um peso, né? A gente tem que desconstruir isso. E a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa também tem esse enfoque de desconstruir essas visões, né? As diretrizes, então, dessa política: promoção do envelhecimento ativo e saudável, atenção integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo às ações intersetoriais visando a integralidade da atenção, provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, estímulo à participação e fortalecimento do controle social, formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS, na área da saúde da pessoa idosa, divulgação e informação sobre a Política Nacional da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, promoção e cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, essas são todas as diretrizes dessa política. Essa política, então, ela é dividida em dois grandes eixos que são norteadores para a integralidade das ações. O primeiro deles é um enfrentamento das fragilidades da pessoa idosa, da família e do sistema de saúde,
E o segundo é a promoção da saúde e da integração social em todos os níveis de atenção. Aí a gente tem, então, o estímulo às ações intersetoriais, visando a integralidade da atenção pessoa idosa, o provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa, o estímulo à participação e fortalecimento do controle social, a divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, promoção de cooperação nacional e internacional das experiências de atenção à saúde da pessoa idosa e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, todas essas ações estão vinculadas a esses dois grandes eixos, né, que são norteadores dessa política. O Estatuto do Idoso também garante, entre outras coisas, né, que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, respeito e convivência familiar e comunitária. Então, é a obrigação da família e da comunidade, né, e do poder público, garantir que o idoso tenha qualidade de vida e acesso a todos esses segmentos, né, e que tudo seja de qualidade. Se a família comprovadamente não consegue exercer esse papel de cuidado, então daí entra a questão da sociedade e do poder público, que vai intervir para dar realmente essa assistência de qualidade. No artigo 4, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. No seu inciso 1º, então, ele diz que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos do idoso. Então, lembra quando a gente falou lá na aula passada sobre a questão das notificações das violências, que os profissionais de saúde eles são obrigados a fazer notificação quando há suspeita ou confirmação de violência? Essa questão da notificação vai entrar tanto para a questão da violência contra a mulher, da violência contra a criança e adolescente e também da violência contra o idoso. Então, os profissionais de saúde, quando há suspeita, né, de qualquer tipo de violência a essas pessoas, a pessoa com deficiência também, a população LGBT também. Então, sempre que há suspeita ou confirmação de algum tipo de violência, o profissional de saúde tem que fazer a notificação, acionar os serviços de segurança pública, né, a polícia militar, a guarda municipal, e também informar o setor de vigilância epidemiológica. E no caso dos idosos, isso é garantido via Política Nacional de Saúde Integral do Idoso e também Estatuto do Idoso garante isso. Os profissionais de saúde, então, algumas situações que podem sugerir violência contra a pessoa idosa. A fuga do contato físico do cuidador, então, quando o cuidador leva a mão ou chega perto, né, vai ter algum tipo de contato com esse idoso e a pessoa se esquiva, né, tem aquele reflexo de se defender. As visitas frequentes ao médico devido à piora de uma doença crônica que está em tratamento. Então, isso também acende um alerta de que possivelmente a família não está levando o tratamento como deveria ser. Lesões físicas, né, hematomas, traumas, enfim. A desidratação e desnutrição, que são difíceis de serem explicadas, ou seja, que não são vinculadas a nenhum tipo de doença, de agravos que esse idoso tenha. Então, quando não tem explicação para esse idoso estar desidratado e desnutrido. As diferenças entre história contada pela pessoa e pelo familiar ou cuidador também deve servir de alerta. E a questão do descuido com a higiene dessa pessoa idosa.
Então, essas são algumas situações que podem sugerir violência contra a pessoa idosa. Fiquem atentos e nem sempre a violência deixa marcas visíveis. Então, nesse sentido, a gente tem que ter um tato muito aguçado, né, para poder identificar essas possíveis indicadores de violência. A violência contra a pessoa idosa é crime, deve ser denunciada, lembrando que a partir do momento que essa violência acontece e você não faz a denúncia, você está sendo conivente, você está sendo cúmplice da violência. E isso pode gerar tanto impactos como de ordem profissional, como de ordem social, né, criminosa, porque você pode ser apontado como uma pessoa cúmplice desse ato de violência, já que você presenciou, ou você viu, ou você tem provas, ou tem a suspeita e não fez a denúncia. Principalmente no caso de profissional de saúde que tem a suspeita e não faz a notificação. Você pode ser responsabilizado judicialmente por isso. Então, fique atento aos sinais e a sua denúncia é muito importante para mudar essa realidade. Como forma de enfrentamento, né, o combate à violência às pessoas idosas, foi criado então um dia mundial para isso, que é o dia 15 de junho, que é essa semana. Então é muito importante a gente lembrar e falar sobre isso, né? Então agora dia 15 de junho é o Dia Mundial de Combate à Violência contra as Pessoas Idosas. Por isso, eu vou pedir um trabalho para vocês para essa aula de hoje, tá? Considerando então que no dia 15 é o dia de enfrentamento à questão da violência à pessoa idosa, eu vou passar um texto para vocês sobre a Política Nacional de Atenção ao Idoso e a contribuição da enfermagem. Então, é um texto que está diretamente relacionado ao interesse e ao serviço de vocês, que vocês prestarão, né, após formados. E também em decorrência dessa data do dia 15, que é de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Então, eu vou disponibilizar esse texto para vocês e após vocês fazerem a leitura do texto, eu solicito que vocês façam então um resumo do texto, destacando as partes que vocês acharam mais interessantes, né? Não precisa copiar o texto todo, tá? Nada disso, é só fazer um resumo bem simples sobre o que vocês acharam mais interessante do texto, que esse texto realmente pode contribuir para a formação de vocês. E vocês podem me mandar por... Na verdade, vocês podem deixar para me entregar na aula que vem, no dia 19, tá? Então, façam um resumo do texto, pode fazer escrito no caderno mesmo, ou se alguém quiser digitar, pode digitar e me entrega impresso na próxima aula. Então, fica essa atividade relacionada a essa aula de hoje, tá? Lembrando que você pode anotar todos os seus comentários, suas dúvidas sobre essa aula que foi gravada hoje, e essas dúvidas serão sanadas e esse conteúdo vai ser abordado novamente na aula do dia 19, que vai ser nossa aula presencial. Ok? Então, o nosso conteúdo de hoje era esse. O conteúdo foi meio corridinho, porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito extenso para vocês, vai ser chato para assistir. E para mim vai ser difícil de carregar, porque vai ficar um vídeo pesado. Mas faça suas anotações e na aula do dia 19, que vai ser a aula presencial, a gente tira todas as dúvidas. Se for preciso, a gente volta ao conteúdo, tá? Fiquem bem, tenham uma boa semana e até o dia 19. Muito obrigada.